Muito bem, pessoal, salve, salve, Rede Super de televisão. Começamos aqui agora mais um programa, Agora é com eles. E no programa de hoje, pessoal, tá sensacional, assunto muito atual, muito polêmico e um assunto de muita inteligência, muito profundo, porque nós vamos falar sobre as mudanças do comportamento que são geradas ali em decorrência do avanço da tecnologia nas nossas vidas. Então, gente, você já viu que não dá nem para pensar em mudar de canal? Então, fique ligadinho porque o nosso programa já está no ar. Agora é com eles, na sua telinha aí, um programa feito para os homens, pensado para os homens, mas que atende a toda a família brasileira. Claro, porque a gente quer restaurar aí, ressignificar essa condição do homem na sociedade, no trabalho, na cultura, enfim, o homem assumindo o seu papel. E nesse programa, você já sabe, é um programa pensado deles para eles. E hoje nós não estamos sozinhos. Eu quero cumprimentar aqui meu nobre, querido irmão, meu pastor Leonardo Capuchin, o cara do mais alto nível, classe AAA. Leozinho, bom demais ou não? Bom demais, bom demais. Estamos aqui mais uma vez para esse programa que está sendo bênção na vida de muitas pessoas. Já. O retorno tem sido sensacional, né? Sensacional. Muitos homens compartilhando, falando de testemunho daquilo que estão vivendo na vida. Está maravilhoso. E pedindo para a gente acelerar na curva, porque o pessoal precisa mesmo falar para os homens. Precisa demais. Os homens, as mulheres, então, estão felizes da vida. É bom contribuir assim, né, Leozinho? Com certeza. Mas, Léo, o bom desse programa é que nós não estamos sozinhos, claro. Hoje aqui vamos sentir a falta do nosso terceiro participante aqui, o nosso querido pastor Flávio Félix. Beijo no seu coração para toda a família. Não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nós temos aquele que é o terceiro, mas é o quarto participante que você conhece agora. Felipe Barros é cantor, compositor, músico, empresário, produtor musical e fonográfico, além de atuar como diretor técnico e artístico. Natural de Belo Horizonte, Felipe atua desde muito cedo no cenário musical cristão. Já trabalhou com grandes nomes da música gospel, como Nívia Soares e André Valadão. Esteve envolvido na produção de DVDs do cantor Fernandinho e da banda Preto no Branco, além do projeto infantil Três Palavrinhas. Hoje, Felipe atua como líder do departamento de música da Igreja Batista da Lagoinha. Ele é casado com Sheila e pai da Beatriz e da Clara. Muito bem, querido Felipe Barros, que bom recebê-lo no nosso programa aqui, cara. Prazer. Seja bem-vindo. Bom, eu não me considero um convidado do programa, estou aqui já. Não. Rapaz, mas tantos anos vindo à Rede Super, todo mês gravando, participando. Eu quero dar um parabéns para esse programa, que é a primeira vez que rola uma biografia, assim, um vídeo contando a história. O negócio é alto nível aqui. Vou te contar, os homens dessa igreja estão de parabéns, vocês dois e o pastor Flávio estão de parabéns por esse programa, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro, a gente está entre amigos, né? A gente está falando aqui sobre os assuntos sérios do cotidiano do homem. Sim. E a gente vê aqui a tecnologia, que é algo que está avançando absurdamente, nos traz hoje a esse contexto também das mudanças comportamentais para o homem, nos seus estímulos, nos seus objetivos. E aí, o que a gente hoje pode já começar falando para a turminha de casa aí, para os homens, os maridos, os papais, os vovôs, os irmãos aí, o homem solteiro, hoje que afetado, né, de uma certa forma aí, integralmente pela tecnologia. Nós vivemos num mundo imerso em tecnologia, né? Hoje não tem jeito. Qualquer lugar que você vá, em tudo que você vai mexer, seja numa escola, seja num shopping, seja num supermercado, ou no nosso dia a dia com o celular na mão, a tecnologia está envolvida em tudo que a gente faz. E querendo ou não, isso vai influenciar. O nosso comportamento também tem a ver com o meio em que nós estamos, né? No meio em que nós estamos inseridos. E eu vejo que não existe um homem hoje que não trabalhe com tecnologia. Né? Até o homem do campo, vamos pensar no homem do campo, o homem do campo cada vez mais está incluído na tecnologia, afinal de contas, para arar a terra, né?
Raramente você vai encontrar um lugar que faça isso sem... Exatamente. A condição ali das sementes, de como fazer ali para que ela permaneça, o acondicionamento, o próprio plantio, depende tudo da tecnologia. Esses dias eu fui no restaurante, quando eu saí, o tomador de conta, eu estava sem trocado, aí eu falei, você aceita Pix? Ele aceita, me passou a chave Pix. E eu fiz para ele um depósito. Cara, aconteceu isso comigo, meu filho ficou... Sério mesmo? E um amigo meu... No estádio, no Mineirão. E um amigo meu deu esmola para um mendigo na chave Pix dele, cara. Tá vendo? E você falava do campo, né? Não tem, tudo está envolvido com tecnologia, né? Não tem como fugir. E isso vai afetar o nosso comportamento, né? Acho que o grande estudo a grande incógnita que no passado havia em relação à tecnologia era como que a tecnologia afetaria o dia a dia das pessoas. E hoje nós já vivemos muito de mudanças de comportamento por causa do uso da tecnologia. A gente já pensa o seguinte, como que a tecnologia, se tirada, afetaria a nossa vida, né? Exatamente. E o Felipe trabalha muito com tecnologia, Isso né? que eu ia falar, Felipe, você foi um dos primeiros aí, talvez, os precursores aí de trabalhar com essa tecnologia, iluminação no som, no áudio, no visual, até mesmo no contexto eclesiástico ali, da igreja, para o culto, para o evento, também foi assim, não foi? Sempre nesse contexto. Na verdade, eu sempre busquei formas de tentar ver como que a gente poderia usar da melhor maneira possível a tecnologia como uma arma de evangelização e de melhorar aquilo que a gente faz. Então, tem plataformas que existem hoje, que não existiam na década de 90, e ali a gente já desenvolvia projetos e sistemas iguais aos que saíram agora há pouco. Sempre assim, tentando buscar, de alguma maneira, usar a tecnologia ao nosso favor. No início, sempre foi muito difícil. Porque a nossa geração que eu falo literalmente, a de nós três, pela idade que nós temos, ela viveu todo um processo de migração análogo-digital. Antes era tudo analógico. Então, vocês lembram, para poder assistir filme, vocês ainda lembram do rolo. Sim. Aquele rolo grande, né, cinematográfico, que tinha um projetor, era do tamanho de uma sala, praticamente, de cinema. Era uma coisa absurdamente grande, tudo analógico, tudo físico. E aí isso foi mudando de forma que hoje você, no celular, assiste um filme em resolução 4K ou 6K ou até mais. Coisas assim, que eram inimaginadas há 20 anos atrás. Nós estamos falando de 20 anos. É um espaço de tempo muito curto para o tanto de evolução de tecnologia que aconteceu. E qual que é o problema dessa equação, falando daquilo que a gente acredita? É que o inimigo, Satanás, ele faz de tudo para poder usar todas as ferramentas de tecnologia que são lançadas, logo que elas são lançadas, em benefício da difusão da mensagem dele, daquilo que ele acredita, da desconstrução dos valores cristãos e dos valores familiares. E a igreja, e eu sempre bati nessa tecla, precisa ter um trabalho consciente de fazer com que as crianças e os jovens das igrejas entendam já desde cedo a importância de se trabalhar a tecnologia a favor do reino de Deus. Saber lidar com isso, né? Porque, por exemplo, como você citou, a nossa geração, nós tivemos que aprender a migrar de um para o outro. Essa turminha que está vindo agora já nasceu e já tem todas as facilidades. E algo que eu coloco, por exemplo, na questão dessas mudanças, você falou de 20 anos, eu penso de 2 anos, Felipe. Há 2 anos atrás, no início da pandemia, quantas igrejas tinham a transmissão de seus cultos online? Poucas. Mínimo. Passaram a ter que fazê-lo, mesmo que a toque de caixa, de uma forma bem provinciana ali e tudo, mas tiveram que adequar esse novo tempo e é esse novo formato, né? E essa nova demanda desse digital, do culto digital. E hoje a gente vê aí, por exemplo, também Lagoinha inovando, questão do metaverso, né? E tudo, a gente tem que pensar. Porque durante muitos anos, quando a gente pensa nesse tempo atrás, a grande dificuldade que a igreja, nós cristãos, tivemos com a tecnologia é que a gente demonizava a tecnologia. Então tinha um vácuo. Uma coisa somos nós cristãos, a tecnologia é do diabo, gente. Não, esse negócio de tecnologia não chega perto, não, que isso vai fazer mal. A iluminação, é o que o Felipe falou, tá amarrado no nome de Jesus. Já foi lá e já se apropriou e já colocando ali. Há poucos anos a igreja está começando a abraçar, mas não apenas abraçar. Eu vejo que a gente está entrando num tempo em que a igreja está começando a ser pioneira. Está mudando. Está mudando. A tecnologia está saindo, a igreja está ali. Está começando algo novo, a igreja já tá inserida. Isso, para muitas pessoas, ainda é complicado de
de entender. Por quê? Porque ainda existe um medo muito grande de como a tecnologia vai afetar a vida. Por exemplo... Porque tem os pontos positivos, tem os negativos, obviamente, como toda coisa na vida. O uso da ferramenta, que é uma ferramenta comum, a criança ela já tem acesso ao celular, ao tablet, então é tudo muito intuitivo, muito fácil. Mas aquilo, por exemplo, que não se sabe que pode se fazer, porque existem devices, existem técnicas, né, que não se sabe que podem ser utilizadas. E a gente tem que ampliar muito as ferramentas que nós podemos usar dentro da igreja. Só citando um exemplo, Serginho, antes, eu acabei te interrompendo, mas só citando um exemplo... Que eu sei que manda. Tem uma igreja... Vocês já assistiram aquele filme Prova de Fogo? Sim. Lindo filme. E aí, quando você vai estudar a parte de produção daquele filme, do desenvolvimento, você vê todo um trabalho cultural feito pela igreja local. O pastor da igreja, que trabalha na área de artes em cinema, ele entendeu a importância disso. Eles começaram um trabalho de criação de diretores de fotografia dentro da igreja, cinegrafistas especializados na técnica para se filmar película, para se filmar no plano, no enquadramento de cinema, engenheiros de áudio direcionados para esse fim, para a produção de filmes, que é um fim diferente para você produzir, por exemplo, um DVD musical. Então, o engenheiro especializado em som direto, né, que é para a produção de filme, para a produção de documentários, ele vai ter uma expertise diferente do cara de áudio especializado para um DVD, uma gravação de música. Olha como é que eles entenderam a importância disso e começaram a desenvolver pessoas. E depois você estuda um pouco mais, você vê eles abrindo, isso há mais ou menos uns 5 anos atrás, aulas e módulos específicos para crianças, já pensando que daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, essas crianças vão ser profissionais da área de cinema para o reino de Deus, não somente para uma igreja, mas para o reino de Deus. Essa é uma visão de tecnologia que a gente precisa ter dentro das nossas igrejas. Isso é maravilhoso demais. E detalhe, esse filme, A Prova de Fogo, aqui eu consulto aqui, ele é de 2008, Isso. Ou seja, são 14 anos aí que já se pensava nisso, nesse contexto. Agora, vamos trazer mais um convidado para esse nosso bate-papo aqui. Gente, quem nós vamos convidar agora para entrar aqui nesse nosso bate-papo, para levar conhecimento aí para você, é o nosso parceiro, amigo, irmão, nosso querido, meu xará, Serginho Willen. Serginho, seja bem-vindo, meu nobre, ao nosso Tudo programa bom, aqui agora com eles. Prazer estar com vocês, esse papo super alto nível aí que eu estou ouvindo aqui, vocês conversarem. Inclusive, daria um podcast esse programa, hein? Já claro. tem um podcast? Que é uma coisa de tecnologia que está em alta hoje, né? Sim, é um instrumento bacana aí para levar aí, né, essa informação, esse bom bate-papo, conhecimento, nesse formato, né? Não é nem novo, mas nesse novo, difundido aí, né? Verdade. Eu, por exemplo, eu aproveito os momentos que eu estou dirigindo, que eu vou levar minha filha na escola, estou viajando, eu boto já um podcast ali para aprender, para ouvir testemunhos, então, assim, muito legal. E dentro da sua vida hoje, Xará, com a questão aí dessa tecnologia, o que você está vendo que é de novo, que está sendo positivo, está sendo legal no contexto até mesmo de levar a mensagem, a palavra para a turma aí? Serginho, é igual uma faca, né? A gente pode usar uma faca para passar manteiga, para cortar o pão, mas também pode ser uma arma. Então, eu vejo que a internet é muito assim. Eu confesso que eu admito, né, que a gente está um pouquinho atrasado, que lança uma plataforma nova, as crianças, os adolescentes vão lá, começam a usar muito, aprende tudo, cria conteúdo e tal, e a gente chega um pouquinho atrasado. Eu admito que rola isso, assim, até da minha parte também, vendo ali minha filha usar TikTok, algumas coisas que estão surgindo. Mas eu acho que tem um povo, tem um pessoal muito bacana da igreja que está se levantando, tem muitos influencers hoje, que estão criando memes cristãos, estão criando vídeos assim curtos, que num videozinho de 15 segundos acaba evangelizando e passando uma lição de vida. Eu vejo muito assim o que minha filha está consumindo, né? Eu fico muito de olho e eu vejo que
Para o lado do mal, também tem muita coisa criativa, infelizmente, e a gente tem que ficar de olho, porque senão são mensagens passadas ali que acaba criando conceitos na cabeça dos adolescentes, das crianças, e às vezes os pais nem estão prestando atenção. Então, acho importante a gente dar uma atenção para isso, entendeu? Que está meio que correndo solto essa parte, assim, né? É tão interessante a gente perceber que, como você falou aí, né, a tecnologia vai avançando. Hoje nós temos, graças a Deus, muitos influencers, muitas pessoas que estão chegando, que estão produzindo conteúdo, né? Mas como que é importante nós estarmos atentos a não perdermos o tempo. Porque se a gente perde o tempo de estar lá, perde o tempo de estar presente, perde o tempo de influenciar. Afinal de contas, Deus nos chamou para ser sal da terra, Deus nos chamou para ser luz do mundo, Deus nos chamou para influenciar. E aí a gente muitas vezes se coloca naquele lugar assim, não quero influenciar não, eu não quero entrar nesse lugar de orgulho. Não é lugar de orgulho influenciar, é lugar de cumprir o propósito, né? De cumprir o chamado de Deus. E usar a tecnologia para isso é algo maravilhoso, né? Quanto mais a gente usa da tecnologia, daquilo que tem de ferramenta nas nossas mãos, mais eficaz nós seremos para alcançar o coração, não apenas daquele que já passou, mas principalmente de quem está chegando. Porque a nova geração, crianças e adolescentes, eles já estão conectados em algo totalmente diferente do que a gente está. Eu vejo a contemporização aí daquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Ele fez de louco para com os loucos. Não quer dizer que ele tenha feito loucura. Concorda? Sim. É a mesma coisa. A gente tem que chegar nessa turma aí digital, nessa turma aí que tá vindo agora, eles precisam de ter esse elo aí de comunicação. Então, nós, igreja, nós também temos que nos adaptar, temos que ir à frente desses processos, até para que a gente dê respostas, porque essa turma, eles vêm com as interrogações, e nós temos que dar essas respostas para ele, num nível ali de comunicação que eles precisam, que eles conseguem ser receptivo àquilo, sem que seja algo assim tão superficial, seja tão simplista para eles. Algo que chegue mesmo naquilo que é a essência dessa turma digital aí, né? A velocidade da informação, ela é absurda. É absurda a velocidade com que você pensa uma coisa e consegue transmitir ela para quase que milhares de pessoas instantaneamente. Quem tem redes, então, com milhões de acessos, milhões de pessoas, consegue transmitir isso numa velocidade muito grande. E como eu falei, você até reforçou, Serginho, o inimigo sabe disso. Então, a quantidade de podcasts, a quantidade de músicas, a quantidade de produtos que são desenvolvidos todo dia para chegar na atenção dessas crianças, desses adolescentes, e por que não desses adultos, desses idosos, é gigantesca. E o mesmo device, onde a gente lê a Bíblia, porque a gente tem a Bíblia online dentro do celular, pode também ser usado para outros meios, para outras coisas ruins. Então, qual que é a nossa função? Eu não sei se vocês sabem, e nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar. Serginho Willen é um grande amigo, já de longa data que a gente tem contato. O Serginho, para vocês terem uma ideia, ele é pai da Yasmin Veríssimo. Hoje, a música mais streamada no YouTube do mundo cristã é uma música da Yasmin Veríssimo. Uau. Até o ano passado, a música mais extremada no mundo era Ninguém Explica Deus, do Preto no Branco, que eu acompanhava diretamente. Ano passado, a música Trem da Alegria, foi ano passado, né, Serginho? Cara, foi em 2019 que a gente lançou a música. Sim, mas quando que ela passou para o primeiro lugar? Foi ano passado. Ano passado, essa música se tornou a música mais streamada, uma produção feita para crianças. Porque a Yasmin hoje é adolescente, mas ela tem hoje, se não o maior, um dos maiores canais infantis do YouTube, é o da Yasmin. Meus filhos sabem todos. E o Sérgio enxergou isso, não somente de criar uma filha artista e de desenvolver e de caminhar com ela, e hoje eles vivem desafios da adolescência dela que está chegando, mas de falar assim, olha, o que nós podemos ser através do ministério que a Yasmin tem e que eles entendem que tem também, para toda uma geração de crianças que precisa de mais conteúdo do que os filhos, os netos que estão por aí, se é que vocês me entendem, enfim, trazendo um conteúdo que desagrega tanto, que destrói tanto a geração. Então, a tecnologia, ela sozinha ela não faz. Ela precisa de você.
ela precisa do seu filho, ela precisa da sua igreja, ela precisa do seu apoio para que a gente consiga construir isso e ser resistência ao reino das trevas. Aí, Serginho, eu faço uma pergunta para você, aproveitando aí a sua participação e com essa diretriz aí que o Felipe nos passou. E aí? E com os desafios que você então vive, tendo aí a sua filha alcançando esse patamar aí, no relacionamento, aí vamos falar já mais particularmente, falando mais particular aí sobre esse relacionamento pai e filha, lidar com esse sucesso, lidar às vezes com o retorno que esse sucesso tem trazido para ela, como trabalhar isso aí dentro da sua casa e nessa mudança de fase, né, da infância para a adolescência. Boa pergunta. É uma fase que nós estamos vivendo agora. O que aconteceu? Todo ano, desde que a Yasmin tem 5 anos, que foi quando ela começou aí os trabalhos, essa evangelização no YouTube, junto comigo, todo ano eu conversava com ela para fazer uma reciclagem, para saber se ela estava sofrendo algum tipo de impacto negativo de estar ali exposta na internet e tal. Então, todo ano eu conversava com ela e falava, filha, você está tranquila? Essa questão do pessoal te encontrar na rua, querer tirar foto, isso aí tá de boa para você? Aí ela, todo ano ela falava, não, pai, tá tranquilo, tá bom, vamos continuar. Aí todo ano tinha essa conversa. Quando ela foi ficando um pouquinho maior, com 9 anos, aí 10 anos, que ela começou a entender melhor do que se trata, entender sobre essa exposição, ela começou já a ficar um pouquinho incomodada em algumas situações. Por exemplo, estava na praia, lá brincando, lá como qualquer criança e tal. Aí daqui a pouco chegava, algumas crianças que gostam dela e tal, na inocência, né? Assim, nem na maldade, por gostar mesmo. Sim. E aí, às vezes, ela estava ali comendo, aí tinha que parar de comer para tirar uma foto e coisas assim. Então, como ela é criança ainda, na cabeça dela ficou uma situação, um pouquinho, uma pressãozinha para ela, para essa exposição. Quando eu comecei a observar isso, eu comecei assim, poxa, eu acho que talvez a gente vai precisar parar um pouquinho nesse trabalho e tal. Aí agora, há 1 ano atrás, a gente conversou e eu falei, filha, agora que você entende melhor do que se trata do teu trabalho, essa missão que Deus te deu e tal, eu tô vendo que você tá um pouquinho assim, querendo ficar na sua, querendo ter seu momento como adolescente, como criança. Você acha, o que você acha? Você acha que a gente continua? Você acha que a gente deve parar, dar um tempo, esperar você se conhecer melhor? Aí ela disse para mim, pai, eu acho que eu vou querer parar um pouquinho para pensar, para focar nos estudos. E eu, como tenho ela, antes de ser artista, antes de ser famosa, coisa assim, eu tenho ela como minha filha e como um ser humano. Então eu peguei e falei, não, filha, pode ficar tranquila, da minha parte eu estou tranquilo, eu vou focar em outras coisas, eu vou gravar. Aí foi aí, então, né, que eu comecei há alguns mesezinhos atrás a lançar meus trabalhos, né? E aí a gente até tá brincando aqui em casa que agora ela virou minha produtora e eu virei o cantor, né? Que ela vem aqui pro estúdio, ela pega a câmera, ela me filma, ela fala, não, pai, assim não tá legal, assim tá estranho, não sei o que. Igual eu fazia com ela tá fazendo comigo, né? E virou uma piada interna nossa aqui. Então, ela tá, assim, vivendo esse momento agora. E um detalhe sobre um fato que aconteceu, ela mexia muito no TikTok, eu ficava sempre de olho, né? E aí um dia eu falei, poxa, eu vou botar minhas músicas também no TikTok e tal, vou dar uma olhada como é que é esse aplicativo. Instalei o TikTok. Quando eu entrei, eu não tinha acessado nada ainda, não tinha aberto nada, nadinha. A primeira tela, assim, já veio para mim um vídeo de uma moça lá quase nua, dançando. Então, assim, para você ver que infelizmente, o algoritmo, por ter muita coisa ruim ali também, ele sugere para a pessoa se perder de certa forma. Então, foi o que o Felipe falou, né? Quanto mais a gente postar, quanto mais coisas boas a gente mostrar, atitudes de Deus e atitudes que a gente aprendeu com Deus ali na rede social, ela também vai ser sugerida de forma criativa e tal. Aí, só para finalizar aqui minha fala, isso aconteceu de forma muito bacana comigo, Deus me abençoou muito no TikTok, que foi o seguinte, eu tinha, 800 pessoas que me seguiam ali, que observavam meu trabalho. Aí,
teve um vídeo que passou de uma moça chamada Marjorie, um beijo, Marjorie, se você estiver assistindo. Ela cantou, assim, com o coração mesmo, fechou o olho, louvando a Deus ali, só que ela com a voz um pouquinho simples, assim, um pouquinho desafinada e tal. O que aconteceu? Ela tem 14 anos, que hoje eu já conheço ela, eu, os pais dela, a gente pôde conversar. Eu olhei os comentários, tinha cerca de 20 mil comentários ali. Eu falei, gente, por que tem tanta gente comentando nesse vídeo? Aí estava 2,5 milhões de visualizações. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Quando fui olhar, milhares e milhares e milhares e milhares de comentários falando, poxa, que ridículo, que não sei o quê, e coisas botando ela para baixo, falando muita maldade com ela. Rapaz, o que aconteceu? Eu senti no coração, falei, não, eu vou pegar esse vídeo, vou gravar os instrumentos, vou cantar junto com ela aqui e vou postar, para dar um incentivo para ela ver que ela tem um potencial, que é só lapidar mesmo que ela vai ver o potencial que ela tem. Não deu outra. Quando eu postei o vídeo, sem pretensão, eu não sabia que ia acontecer o que aconteceu, o vídeo começou a viralizar, chegou a 1.700.000 visualizações. E o que eu achei tão legal nessa atitude que aconteceu, nesse acontecimento, é que os comentários desse vídeo foram assim, caramba, todo mundo estava criticando, mas, pô, teve um que veio aqui para ajudar, teve um que mostrou um amor. Uau. Então, as pessoas começaram a ver a atitude de Deus, uma atitude cristã, através de uma coisa que estava em chacota, né? Por ela, uma humilhação assim mesmo, tadinho. Então, assim, o pessoal começou a ver, foi aí que virou uma chave na minha cabeça, eu falei assim, agora eu entendi o que eu tenho que fazer na internet. Eu vou usar meu dom, meu talento, para lapidar pessoas, lapidar coisas, lançar minhas mensagens que Deus me dá, para todo mundo ver de forma criativa, e que eu estou vendo que dessa forma as pessoas têm visto Deus na minha vida. Exatamente. Sensacional, né, cara? E olha que interessante, tudo por causa da tecnologia. Porque eu vi o vídeo. Serginho, inclusive, é um baita produtor musical, um talento assim muito grande. Ele pega ali, a gente tem várias coisas. Primeiro tem técnica de câmera, onde ele toca vários instrumentos e ele mesmo aparece como se fosse vários Serginhos tocando os instrumentos na mesma cena. Ele fez um tratamento usando um software específico na voz da menina, coisa que há 10 anos atrás somente grandes estúdios que tinham muito valor de investimento conseguiam fazer. Hoje é algo, apesar dele ter um grande estúdio também, mas hoje é algo que eu, por exemplo, tenho no meu notebook, é algo muito mais acessível. Quanto mais a tecnologia avança, mais recursos a gente tem e trabalhos assim podem ser feitos. Parabéns, viu, Serginho? Parabéns mesmo, porque é isso que eu vejo que é a grande diferença. É quando você vê alguém que faz. Não está só ali, porque muitos ficam naquela atitude só da crítica, né? Mas não tem conteúdo bom, mas não tem nada para cristão aqui, mas não tem o que fazer aqui, mas não se interessa, não entra, não produz, né? Não faz alguma coisa para que aquilo mude, né? E o Serginho está aí fazendo algo lindo. E vai para o campo. Né? Parabéns. Serginho, meu xará, obrigado pela participação aqui, extraordinária o testemunho aí, a contribuição riquíssima para o nosso público aqui. Sucesso, meu xará, sucesso para a pequena Yasmin aí, beijo para vocês aí, brigadão, cara, valeu. Valeu, gente, muito obrigado, beijo para todos que estão me assistindo, beijo para vocês, em breve eu espero estar aí pessoalmente aí, junto com vocês. Fazemos questão, Lagoinha, sua casa, Rede Super, sua casa aqui em Belo Horizonte, pode ter certeza. Vem cantar com a gente, irmão. Aí, ó. Convite ao só vivo. Chamar, só chamar, meu irmão. Já chamei aqui no programa ao vivo, rapaz. E já mandou até áudio ali, já no Manda a data, manda a data. É isso aí. Meu xará, valeuzão. Felipe e Léo, vamos tomar uma aguinha aqui, daqui a pouco a gente volta debatendo aí esses efeitos aí da tecnologia nas nossas vidas. É isso aí. Bora pra cima, porque esse programa tá sensacional e estamos falando aqui sobre como as novas tecnologias influenciam o nosso comportamento. Hoje aqui, contando com a participação do nosso querido pastor, produtor, músico, cantor, ator, tudo, Felipe Barros. Filipão, é bom, né, Léo? A gente conversar com os caras assim da prateleira de cima. É alto nível, alto nível. Fui falando, eu falei, gente, cadê o homem? Cadê? Quem que ele vai chamar? Quem que ele vai chamar? Depois que você elogiou ali
a biografia sua ali, a gente tem que estar tratando até melhor aqui, sabe? Tá bom. Cara, a gente viu ali no bloco anterior o Serginho falando ali sobre a filha. E havia, há um tempo atrás, uma máxima aí sobre até essa questão da tecnologia, que ela aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto. Esse é um desafio também por esse sem número aí de estímulos que a gente tem através da tecnologia. Para a gente tudo é muito novo, a gente quer também conhecer tudo, e isso tem prejudicado também relações e alguns não estão sabendo lidar com esse certo limite. Como vocês têm visto isso aí? Eu vejo muito. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a entrevista, o lançamento do metaverso lá pelo Mark Zuckerberg, né, do Facebook, eu estava vendo o lançamento online ali, pelo YouTube, vendo tudo que estava acontecendo, aí chamei minha esposa, falei, você já viu isso aqui, não sei o que lá, metaverso? Ela, meu Deus, Jesus está voltando, aquelas coisas de crente, né? Porque é papo bem evangeliquez mesmo, né? Jesus está voltando, misericórdia, maranata, aquele monte de coisa. E a gente conversou, eu lembro que naquela semana a gente tinha uma viagem para o Rio. Eu ia ver meus familiares lá, ia passar pela casa deles. Passei por lá, cheguei lá, novidade, né? Na hora que sentou todo mundo na família, gente, vocês viram o negócio de metaverso? Aí um falou, não, nunca vi, o outro nunca vi, não sei o que. Tá lá meu sobrinho sentado, quieto. Metade da minha idade praticamente. Aí falando, ele falou, tio, metaverso não é lançamento não. Eu já estou no metaverso já tem uns 2, 3 anos. Falei, rapaz, me senti velho agora. E se sentiu, assim, fora do contexto, né? Totalmente. Só que como que isso influencia? Que aí ele começou a conversar comigo, falar sobre os jogos, aquilo que eles tinham, que ele vivia, que ele conhecia, dos amigos dele. Como que o comportamento das pessoas muitas vezes é influenciada por isso. Tem gente que vai lá, que vai num jogo, coloca o óculosinho, entra no metaverso, joga e vai viver depois a sua vida normal. Tem gente que entra nesse mundo e não consegue sair. A pessoa vive completamente desligada. Me parece que nem todo mundo sabe lidar. Me parece não, é um fato. Isso é fato. Nem todo mundo sabe lidar. E parece que dependendo do histórico emocional, do histórico familiar da pessoa, há uma tendência a ela se entregar àquilo que seja mais superficial, né, do que abraçar aquilo que está ali próximo dela, daquilo ali que faz parte da vida dela. Então, é muito mais fácil fugir da realidade através da tecnologia. É muito mais fácil fugir dos problemas através da tecnologia. É muito mais fácil fugir do conflito familiar entre pai e filho ou entre irmãos pela tecnologia, né? Então, as pessoas veem muito e muitos encontram esse caminho. E nós temos que ser respostas, né? Eu acho que nós, como homens, principalmente aqueles que são casados com a sua esposa, com os seus filhos, eles têm que ser os vigias, né? Os grandes vigilantes, os grandes atalaias dentro de casa, para perceber se a tecnologia que está sendo utilizada dentro de casa e da forma como ela está sendo utilizada dentro de casa está cooperando com o propósito da família ou desfazendo a família. Porque essa formação também cultural, tecnológica e emocional é a nossa responsabilidade. E antes que a gente vá aprofundando nisso aí, vamos dar umas risadinhas, né? Vamos dar aqui um pouquinho de humor aqui, aquela pitadinha boa de humor no nosso programa. Então, nós estamos aqui falando sobre as novas tecnologias, mas imagina como seria se as redes sociais no mundo real, né? Como elas seriam no mundo real, né? E fora da internet. Vamos tentar visualizar isso aí? Roda.
Sensacional. Se alguém precisava aí de falar assim, quer que desenhe, já estava pronto, né? Já estava tudo aí. Cara, e engraçado ali tem um que... Como é que a gente fica vendo... Às vezes as pessoas ficam vendo o circo pegar fogo, né? Tá ali os dois lutadores, um lutando contra o outro, todo mundo parando para poder assistir, prestando atenção naquilo. E como que isso entretém as pessoas hoje, né? Chama a atenção dela, essa diferença de opinião... E pela velocidade da informação, pela velocidade com que ela chega, a gente tem sempre opinião sobre tudo e sempre tem nessa velocidade, falar. Filipão, né? Nessa velocidade aí dessa informação, porque todo mundo hoje tem um celular na mão, conectado à internet e faz a sua transmissão ao vivo ali. Alguns acontecimentos marcaram aí a nossa história. Eu lembro especialmente aqui no De Tudo Um Pouco, quando nós noticiamos a morte de um jornalista, Ricardo Boechat, da Bandeirantes, isso aí deve ter bem uns 3, 4 anos talvez, me recordo bem. Eu me lembro que, assim, numa situação, gente filmando onde o helicóptero lá, filmando ao invés de ajudar, outras circunstâncias, assim. De uma certa forma também, essa necessidade de gerar a imagem, de gerar o fato, de comunicar um fato, tem esfriado um pouco a turma? Você falando, eu lembrei logo do versículo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quanto mais acesso, né, a humanidade tem à iniquidade, quanto mais isso se multiplica, e a tecnologia ela é uma ferramenta importante para a disseminação e para a multiplicação das coisas, acelera muito o processo. Você vê no início do vídeo que a gente acabou de ver, o cara vem andando, antigamente como era, né? O carteiro vem com a carta, então hoje não, hoje você manda um e-mail, em coisa de segundos a pessoa já recebeu aquela carta inteira, aquele e-mail. Um documento ali, né? Documento e já manda de volta. A disseminação é muito rápido, tudo é muito mais rápido, né? E aí, pela multiplicação da iniquidade, o amor se esfria, as pessoas já não têm mais, tudo é muito virtual, os relacionamentos já estão se perdendo nesse aspecto, né? Tá se esfriando a coisa de uma maneira geral, ao ponto da pessoa fazer uma selfie ali, mostrando um helicóptero que acabou de cair dentro de uma estrada, algo que você para poder pensar, é absurdo, né? Se você conceber isso algumas décadas atrás, beira o absurdo, né? A banalização das coisas. Você falou da Vanessa, mas eu concordo plenamente com ela, porque tudo aponta para a volta de Jesus, né? Então, até em Apocalipse você vai vendo coisas que não existem ainda, mas que com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia que se tornarão possíveis para que então se cumpram eventos que precisam se cumprir para que Jesus volte. Então, não tem volta. Não adianta alguém virar e falar assim, eu não vou entrar nisso, eu não vou participar. Como a impressão que a gente tem quando ouve falar de metaverso, você fala, nossa, isso é tão diferente, não, eu não vou entrar. A igreja não tem que entrar nisso daí. Não, é o contrário. Tem que entrar com tudo. Tem que entrar e gerar exatamente as o contrário. respostas. Eu acho que é o programa aqui. Porque senão a pessoa entra lá, ela vai encontrar só perdição, podridão, vamos colocar assim, ou nada que vai levar ela a Cristo. Que às vezes não é só a podridão, mas não vai encontrar nada que leve ela a Cristo. É isso. Então muitas pessoas estão lá. Cinema, A igreja tem que chegar, a igreja tem que estar onde as pessoas estão. Seja onde for, onde tiver gente, a igreja tem que ser resposta. Ela tem que ser sal, ela tem que ser luz, ela tem que influenciar. O pessoal tem muito diz, não, isso aí é do diabo, isso aí... Gente, tem que fazer. É claro, a gente não pode ser ignorante ao fato de que sempre há uma faca de dois gumes, né? Os cultos, as transmissões de cultos são coisa maravilhosa, é maravilhoso demais. A quantidade de pessoas que têm recebido a mensagem do Evangelho por causa de transmissão de culto é algo lindo, porque esse monte de igreja transmitindo vem um monte de coisa. Você está ali ministrando a ceia do Senhor, aquela família que não pôde estar, ela recebe ali...
Agora, claro, ao mesmo tempo tem gente que está usando isso de muleta para não fazer parte mais do convívio da igreja. Tem, mas é o lado B porque alguém está usando da forma errada, a gente vai parar de fazer o que é certo? De forma nenhuma. Temos que avançar, temos que fazer mesmo. E então, nesse tempo aí onde a gente se combate o machismo, o sexismo, misoginia, tudo isso aí, o nosso programa é super democrático. Com certeza. Sabia disso, Filipão? Aqui a mulher também tem voz e tem vez. Sabia disso? Então, gente, hoje aqui para esse nosso bate-papo, a gente ali contempla a posição de uma mulher também nessa conversa. Então, no nosso programa aqui, Agora com Eles, nós vamos ouvir uma mulher no quadro Agora é com Ela, com a nossa querida amiga Gabi Sampaio. Fala, Gabi. A gente vive hoje uma nova era, né? A era da internet, onde tudo está conectado, todo mundo está conectado o tempo inteiro, e é engraçado porque facilitou, por exemplo, de você ouvir pessoas que antes você não ouviria, talvez, com os CDs, né? Eu peguei o final do CD, eu tenho um CD antes, né? E eu cheguei a ter pouquinhos do álbum físico. Logo depois já foi para as plataformas digitais, para o YouTube. É muito legal porque, por causa do YouTube, das plataformas digitais, as pessoas estão te ouvindo o tempo inteiro. E às vezes a pessoa não, com o CD, ia ouvir aquele CD só, algumas vezes, e depois ia colocar de lado. Agora você pode escolher quais músicas você ouve, você pode ouvir diversas vezes, fazer suas próprias playlists, escolher as músicas que tocam o seu coração. Ficou mais democrático, porque agora você vai ouvir gente que talvez você nunca ouviria antes, por ser desconhecido, ou talvez por você não conhecer mesmo, sabe? Foi um avanço muito grande. E também a oportunidade de espalhar a mensagem de Jesus ainda mais longe, né? Porque através da internet, a gente vai falar com pessoas de todos os lugares, do Brasil e do mundo, ao mesmo tempo, sabe? A gente tem um alcance muito maior. Se a gente usar a internet para expandir o reino de Deus, vai ser incrível. Uau! Valeu, Gabi, sensacional, canta muito, né? Mulher demais, de Deus, gente muito boa, manda beijo lá pro Pedro, pro Theo. Ela falando ali, né, sobre a flexibilidade que a tecnologia também nos deu, porque antes a gente ficava preso a muita coisa, a poder comprar um LP, tempo aí né, nosso aí mais antigo, depois ao CD. Hoje não, hoje tem acesso a pessoas, acesso a conteúdos que nos ajudam bastante também, né? Se a gente for entrar nessa seara específica, deixa eu mandar um abraço para a Gabi também, para o Pedro, queridos demais, uma família que tem servido a Deus junto com a gente ali, inclusive na Lagoinha, né, na Matriz. Abração, Gabi, Deus te abençoe, viu? E você falou que você pegou o final do CD, e eu estou lembrando aqui que eu peguei o final do LP. Então, assim, eu estou já mais antigo que você nisso aí. E se for entrar nesse assunto ainda, a distribuição de conteúdo digital, que a gente vê, né? Onde que a gente vê muito o avanço da tecnologia? Na distribuição de conteúdo, né? Sim. Música, vídeo, podcasts, como o Serginho falou no outro bloco. Quando esse comportamento começa a mudar e as pessoas começam também a se adaptar a isso, quando a gente vê de fato que a tecnologia está mudando completamente a forma como se faz a coisa. Antigamente, você tinha, como ela falou, o disco físico. Então, você tinha ali um projeto mais ou menos por ano que um cantor, no caso, conseguia fazer, que até gravar aquilo, mandar ir para estúdio. Os grandes estúdios ficavam nas capitais do Sudeste, então a pessoa... Quando não mandavam até para fora, né? Quando não ia para fora, para fazer um processo de finalização, de masterização. Então demorava-se meses para você poder gravar aquilo, finalizar aquilo, mandava para a Zona Franca de Manaus, onde eram feitas as cópias físicas, mais dias e dias e dias para se produzir aquelas milhares de cópias que vinham por transportadora até a cidade onde a pessoa estava. Aquilo era catalogado, entrava dentro de estoque. Eu não sei se vocês sabem, mas esse prédio onde nós estamos aqui era do Diante do Trono. Sim. E 2 andares praticamente inteiros desse prédio, eu lembro que eu vim aqui muito desde essa época, eram de estoque. Era CD e DVD que ficava guardado aqui dentro para depois isso ser distribuído para o Brasil inteiro, em livrarias de todos os cantos do Brasil e do mundo. Olha o tempo que se demorava para essa cultura rodar,
para uma ideia, para uma música, para um conceito chegar até as pessoas, sabe? O digital não, o digital isso acontece muito mais rápido. Você tem estúdios inteiros dentro da sala da sua casa, talvez dentro do quarto. Um rapaz hoje, uma moça, consegue gravar um projeto inteiro ali sozinho dentro do quarto dele, sabe? Sim. A velocidade da entrega, quando você tem as plataformas digitais hoje e você sobe nelas e de repente todo mundo que em qualquer lugar do planeta vai ter acesso àquele conteúdo que você subiu, sabe? Isso afeta diretamente o nosso comportamento. Porque a velocidade da entrega, ela faz com que ideias possam ser disseminadas muito mais rápido e aumenta muito mais a nossa responsabilidade e a urgência de fazer o que nós fazemos. Agora a gente pode falar assim, Alexa, chama o comercial, Alexa, roda o VT, né? Tem uns negocinhos da inteligência artificial. Sim. E, gente, Apaga olha a luz. só. Hã? Apaga a luz, Apaga a luz. acende a luz. Alexa, estilo namoro. Olha aí, pro tudo. seu quarto aí. Pro quarto do casal, atenção, meus amigos aí, dá para fazer. Eu vi num amigo meu lá. Então, gente, só para a gente rodar esse... Só te dar um... Antes Bora. de você chamar... você vai falar da Alex? Não, Não, primeiro, pode ir, chama eu primeiro. falei. O que eu ia falar é porque você falou desse exemplo, a gente está no programa aqui agora que são eles para homens. Rapaz, você sabe que tem aplicativo de goleiro para pelada? É mesmo? É sim, ué. Porque goleiro, ninguém quer ser goleiro. Ninguém quer ser, e nas peladas, goleiro não paga, você sabe disso, né? Exatamente para convidar o cara, né? Pra ter Não, pelo e menos outra um. coisa, E falta. até porque muda o Falta, né? nível da pelada. Por exemplo, Muda quando muito. tem goleiro, Muda tem goleiro mesmo, a pelada é outra. Quando fica ali, que é o último vai... E é raro você conseguir jogar, juntar uns amigos que você tenha 2 goleiros. Então, os caras criaram um aplicativo, que você entra ali no aplicativo, você Eu tinha ouvido contrata um falar, goleiro você pelo lembrou, aplicativo. E o cara chega uniformizado, certinho, faltando 15 minutos para o início do jogo, cumprimenta todo mundo, vai lá, faz o trabalho dele pelo Vê aplicativo. onde vai jogar Esse e é segue o ótimo. baile. É a Alexa legal. das peladas. Não tem fim, não tem fim, É não. isso aí. Então, agora nós vamos de humor, né, gente? Vamos falar aí sobre a inteligência artificial, mas a pergunta é, e quando a inteligência artificial não é tão inteligente assim? Bora lá. Vai morrer de fome, coitado. Vai perder o livro, vai perder o horário e vai estragar as coisas todas. É quando você se torna dependente, né? Acho que esse vídeo mostra muito isso. Quando você se torna refém da tecnologia, você se coloca num lugar terrível, né? E até não só a questão de refém, Léo, a questão da fuga que você falou anteriormente, né? Sim. De usar isso aí como forma de fuga, de não preparar as coisas, de não querer, de querer automatizar tudo. Isso também pode ser extremamente adoecedor. Eu já vejo o vídeo com a visão, com a ótica do mau uso. Porque o braço mecânico funcionou. Ele conseguiu pegar o cereal, ele levantou a caixa e ele derramou. A tigela estava no lugar errado. Ou ele não foi equalizado para poder fazer a coisa da forma correta. Ele funcionou, ele pegou o leite, ele levantou o leite, ele derramou o leite, mas aquilo não foi bem usado, aquilo não foi bem pensado, não foi bem planejado, sabe? Pegou a colher, chegou a colocar alguma coisa na boca dela, mas estava faltando um alinhamento. Então, essa é uma visão que a gente precisa ter. A tecnologia está aí, ela vai ser usada, ela vai mudar o nosso comportamento, mas nós precisamos ser senhores dela e não servos da tecnologia. E a gente vê também, por exemplo, hoje aí com a questão das redes sociais, né? O Serginho falou lá no primeiro bloco sobre os haters, né? Também essa capacidade de destruir a emoção das pessoas, a forma da seletividade ali na escolha das amizades, da forma como se relaciona com o outro também, muito perfilática ali, isso também é um problema que a gente precisa de avaliar também entre nós, seres humanos, né? Não deixar com que esse padrão que a tecnologia quer ou pode impor se torne o nosso padrão. O nosso padrão tem que ser sempre a palavra de Deus.
Nosso padrão tem que ser os relacionamentos interpessoais, né? A proximidade, os relacionamentos familiares, a base da família. Não trocar de forma nenhuma, né? O que a tecnologia tem para oferecer pelos princípios que nós já temos como cristãos, que nós já temos pautados na palavra de Deus. Não pode ser usado como essa fuga, né? Exatamente, exatamente. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu vejo que Deus deu para toda uma geração, nascidos ali entre 1970, 1990, até os anos 2000, um caminhão de novas ideias, de um avanço na ciência e, como a gente vem falando aqui o tempo todo, na tecnologia muito grande. Foi algo dado e essa geração precisa entender a responsabilidade que ela tem de trabalhar as crianças. Porque eu lido com o cancelamento de uma forma diferente de uma adolescente de 12 anos que talvez não tenha tido a formação psicológica que a minha geração teve e que é mais suscetível a uma depressão ou algum outro problema que vai acarretar para o resto da vida dela. Então, essa responsabilidade é de quem? É dessa geração que recebeu muito. E lembrando, né, gente, sempre essa ideia de que os extremos, eles são sempre ruins, são sempre doentios. Então, o nosso contexto é gerar esse equilíbrio aí no uso da tecnologia, dos benefícios que elas nos trazem, assim como também o cuidado para os malefícios. Leozito, beijo no seu coração, obrigado. Tamo junto sempre, nóis. Né, Serginho? E, Filipão, é nóis, cara. Brigadão. Sempre. Show sua participação aí. Brigadão mesmo. De tudo um pouco hoje. Foi. Foi de tudo um pouco, falando de tudo um pouco, só que agora com eles. Agora com eles. É isso aí, meu povo. Ficamos por aqui em mais um programa Agora com Eles. Continue aí na nossa programação da Rede Super, mas divulga aí o Agora com Eles no YouTube e tudo. Manda pra cima, porque o pessoal aí, os homens precisam dessa palavra. Fechado? Então, até a próxima e vamos junto. É nóis!